também não gosta de futebol? Sério? Ah, eu também detesto. Sério, bate aqui então, ó. High five. Yeah! Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tava aqui trocando uma ideia com o Berzinho, num papo de macho alfa, e a gente tava falando de quê? De futebol, porque a gente é muito macho. Ai, que ridículo. Fala galera, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é gays e o futebol. Ai, ai, que vergonha depois desse mico falando com um ursinho de pelúcia. Bom, galera, o tema do vídeo de hoje tá muito legal. Por quê? Porque a gente vai falar do árbitro Igor Benevuto, de 41 anos, que fez o outing dele, né? Que falou pro Globo Esporte que ele é gay, fazendo com que Igor Benvenuto seja o primeiro árbitro da FIFA no mundo a se declarar publicamente gay. E o Igor, ele deu uma entrevista poderosa pro podcast chamado Nos Armários do Vestiário do Futebol. Não, peraí. Ó, ele deu uma entrevista mó massa, assim, mó legal, no Armários dos Vestiários, que é um podcast do Globo Esporte que investiga crimes de homofobia, né? Que investiga a homofobia, investiga também o machismo no futebol. Parabéns, vamos dar uma salva de palmas. Palma de salva. Uma salva de palmas. Yeah! Para quem mais? Para o GE, para o Globo Esporte, que fez essa série de entrevistas para denunciar, então, machismo e homofobia no esporte, que é muito legal. A entrevista do Marco... Por que eu tô falando Marco Aurélio Benvenuti, meu professor de ciências da escola? Puta que pariu, mano. Você sabe que aqui é energia caótica. O meu canal é energia caótica. Não desista de mim. Cadê a temperatura? Ó, eu vou reclamar aqui com o garoto do tempo, o guri do tempo, né, tchê, aqui do Rio Grande do Sul, Marco Matos, que me prometeu que hoje estaria fazendo 30 graus. E não está fazendo 30 graus, eu quero os meus 30 graus. Marco Matos, então, mentiu pro tio. Ó, Marco Matos, inclusive, que é do Vale, né? Marco Matos, que é um IAG, né? Já que a gente tá falando de sair do armário e os gays ocuparem os espaços, né? E falarem sobre a sua sexualidade abertamente, quero fazer o meu desabafo aqui, que eu convidei Marco Matos para fazer uma participação aqui no canal. E ele me ignorou sumariamente. Mandei uma DM lá no Instagram dele, dizendo que eu queria fazer uma entrevista para ele, entrevistar ele aqui pro canal, pra gente falar sobre, né, gays que estão aí na televisão, né, que estão aí, que falam abertamente sobre a sua sexualidade. Mas Marco Matos nunca me respondeu, então fica aqui meu desabafo. Guri do tempo do Rio Grande do Sul, tchê, não quis participar aqui do canal. Eu tentei fazer o meu melhor para trazer conteúdos aqui relevantes para vocês. Nossa, eu tô muito forte. E aí, assim, ó, né, ele não quis vir. Então fica aí, né, Marco Matos, que é o garoto do tempo, o guri do tempo aqui do Rio Grande do Sul, tchê. Bom, galera, vamos falar então do Marco, puta que pariu, do Igor Benevuto, de 41 anos, que aliás é um gato. Aliás, você é um gato. Aliás, você é um gato. Igor, se eu tivesse solteiro, a gente já dava uns pega no Igor. Galera, então eu separei aqui, ó, na entrevista do Igor Benevuto, de 41 anos, o árbitro, que é o primeiro árbitro do mundo da FIFA a se declarar abertamente gay, que tá aí, já deu uma entrevista pro GE, então, dizendo tudo. Ele contou tudo, não deixou pedra sobre pedra. E eu separei aqui, então, 7 partes, são 7, eu não disse uma, mas essas 7 partes, para a gente analisar. A gente analisar não. Galera, eu vou falar assim, ó. Eu vou ler aqui. Vocês vão ver como é que vai funcionar, né? Ó, eu separei aqui a primeira parte da declaração dessa entrevista do Igor, que é... A galera reclama depois dos comentários que eu troco o nome das pessoas. Mas galera, é minha energia caótica. Meu TDAH. Olha só esse trecho que eu separei pra gente começar esse vídeo. O futebol é um esporte em que eu cresci odiando profundamente. Não suportava o ambiente, o machismo e o preconceito disfarçado de piada. Para sobreviver na rodinha de moleques que viviam no terrão jogando bola, montei um personagem, uma versão engessada de mim.
Futebol era coisa de homem, e desde cedo eu já sabia que era gay, e não havia lugar mais perfeito para esconder a minha sexualidade. Quantos de nós já não passou por isso, né? Futebol assim sendo aquela coisa de homem, né? Futebol sendo aquela coisa do macho alfa, né? Aquele preconceito, aquela coisa toda. E aí a gente que é gay, a gente saca isso assim desde muito cedo. Eu sempre detestei futebol, nunca gostei de jogar futebol, nunca gostei das atividades com os meninos, porque os meninos sempre tinham essa questão assim da violência, da truculência, né, do machismo, das piadinhas. Então eu não gostava disso assim. Era uma coisa que eu não gostava de fazer parte. Eu cresci com os meus primos amam futebol, os meus tios, por parte da família da minha mãe, amam futebol, são gremistas fanáticos aqui no Rio Grande do Sul. E sempre que a gente ia na casa deles no final de semana, a brincadeira dos guris era jogar futebol. E eu detestava jogar futebol. E lá não tinha escapatória, assim. Ou eu jogava futebol com os guris, ou então eu ficava em casa e o meu tio tava ouvindo futebol. Então ele ouvia futebol pelo rádio, assistindo na televisão, aquela gritaria, aquela coisa que me incomodava daquela narração estridente, e ele ficava aqui assim, olhando pela televisão, eu achava isso uma bizarrice, eu achava um negócio bizarro, eu achava um negócio terrível. Então eu detestava ir pra casa desses meus primos, porque ou eu ia jogar bola com eles, ou eu ficava em casa ouvindo meu tio ver futebol daquele jeito, né, era final de semana. Então, assim, eu detestava futebol, justamente por ser essa questão de que o Igor tá falando aqui, ó. Machismo disfarçado de piada, né? Preconceito e tal. E aí, pra se encaixar, às vezes a gente precisa, né, usar disso, fazer parte desse ambiente para poder se encaixar, né? E ó, ele disse não havia lugar mais perfeito então para ele esconder a sexualidade dele. Então, por mais que ele detestasse futebol, ele ia praticar futebol para poder esconder a sexualidade dele. Ao longo dessa entrevista, ele fala bastante sobre essa dualidade que ele teve entre detestar futebol, ter que esconder que era gay para poder de certa forma sobreviver. É bem impactante mesmo a entrevista dele. Vamos ver a segunda parte? Os gays costumam não ser eles mesmos, limitando nossas atitudes para não desapontar a expectativa do mundo hétero. Passei a minha vida sacrificando o que eu sou para me proteger da violência física e emocional da homofobia. Eu fui para um dos espaços mais hostis para um homossexual, e por saber disso, eu odiava o futebol. Então, para ele sempre foi essa questão de dualidade, né? De odiar o futebol, justamente porque no futebol ele não podia ser ele mesmo, né? E aí fala das expectativas de não desapontar o mundo hétero, assim. Eu tenho falado muito desse assunto ultimamente aqui no canal, em vídeos que eu falei sobre não desapontar a família, dessa aceitação, que a gente está sempre em busca de uma aceitação, sempre em busca de uma aprovação. A gente está sempre em busca de não desapontar as pessoas ao nosso redor. E ele fala disso, né? E ele passou a vida inteira então sacrificando o que ele era de verdade para poder se proteger da violência emocional, para se proteger da homofobia. E no esporte, então, ele viu tudo isso e acabou fazendo nele, despertar nele, então, esse ódio pelo futebol. E que é uma loucura, né? Porque ao mesmo tempo que ele hoje trabalha como árbitro, ele odiava o futebol. Mas ao longo da entrevista dele, ele fala como foi essa relação de se aceitar, então, fazer parte desse mundo e fazer disso uma carreira para a vida toda. Essa parte aqui, então, é uma parte que eu achei das mais impactantes, assim, porque fala, então, de religião, né? Olha só o que ele diz com relação à religião. Eu namorei meninas, tentei enganar meus instintos. A religião era muito presente na minha família e por isso eu cresci dentro da igreja. E lá está registrado nas escrituras da Bíblia que homem que se deitar com outro homem é pecador. Uma imposição para que sejamos héteros. Na minha igreja até existia o debate, um interesse em entender o universo LGBTQIA+, mas ainda assim, ser o que eu sou é considerado errado, e sendo errado haverá punições divinas. Então ele fala dessa dificuldade de poder conviver com a igreja também, de ter tido uma educação religiosa e de ver esse massacre toda hora em cima da gente que é gay, que ser gay é pecado, que você vai pro inferno. Ele disse até que tinha uma tolerância dentro da igreja, mas a igreja, no caso dele, da igreja dele, sempre dava apenas duas opções. Ou você sendo gay, você vai ser celibatário pro resto da vida, ou seja, você não vai poder se relacionar com ninguém, você não vai poder ter uma vida sexual plena, amar alguém do mesmo sexo, se casar, ter uma família, viver a vida toda com essa pessoa, e sim ser celibatário.
abdicar do sexo totalmente. Ou então se casar com uma pessoa do outro sexo, do sexo oposto. Então a igreja dele só dava essas duas possibilidades para ele: ou a vida celibatária, ou então se casar com uma mulher. Ele disse que não gostava de nenhuma dessas duas opções. Nesse trecho da entrevista, o Igor menciona um juiz que foi árbitro de futebol dos anos 80 e 90, que era abertamente gay, que era o juiz Margarida. E ele fala aqui um pouco dessa questão do Margarida. Quem conhece o Margarida sabe que ele é performático, que ele é brincalhão, que ele usa roupa rosa, e às vezes ele dava declarações como declarações do tipo: por que, quando era perguntado por que ele estava então num ambiente tão hostil, num ambiente tão homofóbico, ele dizia que, sendo gay, não tinha lugar melhor então para ele passar o tempo, sendo que numa quadra ou num campo com 22 homens do lado dele, assim, no meio de 22 homens. Mas vamos dar uma olhada aqui no que o Igor disse sobre o juiz Margarida. O Margarida era um árbitro famoso da década de 1980 e 90, gay assumido e performático. Para os moleques, essa era a forma de me atingir. Ser comparado a ele, ser chamado de gay, era uma ofensa, e eu não poderia levar numa boa. Afinal, interpretava um papel hétero, em um ambiente hétero rodeado de héteros. Então, mais uma forma de preconceito que ele falou que ele enfrentou bastante, né? As piadinhas, a comparação com outros gays, gays mais afeminados, e como ele tinha esse papel hétero, onde ele não podia demonstrar quem ele verdadeiramente era, ficava sempre essa questão do preconceito velado, das piadinhas que acabavam machucando ele. E aí o Igor decidiu então que ele não ia mais levar porrada quieto, que ele não ia mais engolir seco e resolveu colocar então tá. E olha o que ele disse aqui, ó. Ser árbitro me colocava em uma posição de poder que eu precisava. Escolhi esconder minha sexualidade? Sim, mas é mais do que isso. Eu me posicionei como dono do jogo, o cara de autoridade. E isso remete automaticamente a uma figura de força, repleta de masculinidade. Eu queria ter esse comando e exigir respeito. Como quem diz: eu estou aqui, vocês vão ter que me engolir e me respeitar, me dar a oportunidade de estar entre vocês no futebol, porque sim, eu sou gay, mas eu sou uma pessoa normal como todo mundo. Vocês não são melhores do que eu só porque gostam de mulher. E aí ele bateu o pau na mesa e disse: vocês vão ter que me engolir. Sim, eu sou gay, eu tô aqui, vocês vão ter que me engolir. E eu sou quem manda nessa porra toda desse jogo aqui. E eu sou fodão. Daí ele botou o pau na mesa e ele disse: vocês vão ter que me engolir. E aí ele começou a se empoderar. Então aí começou a mudar o jogo, literalmente, na vida do Igor Benevuto. E aí chegou uma hora que o Igor então fez as pazes com o fato de ser gay, com o fato de estar nesse ambiente extremamente homofóbico, extremamente machista, e nessa parte aqui ele fala exatamente isso. Então, vamos ver. Devo tudo que tenho à arbitragem, mas paguei um preço muito alto por isso. Deixei de lado paixões reais da minha vida para seguir esse universo macho alfa, para viver disfarçado. Se eu pudesse, teria sido médico, mas não me via com muitas escolhas. Viver abertamente como um homem gay era impensável, e o futebol é o meu sustento e até hoje foi o meu esconderijo hétero. Eu quero me libertar dessa prisão, quero poder ter relacionamentos, quero apitar em paz, quero que as ofensas sejam punidas. E aí que tá a parte poderosa, então, da entrevista do Igor, onde ele fala assim, ó: vamos parar com a homofobia, quero que a homofobia seja punida, quero que as pessoas sejam responsabilizadas, e isso só vai acontecer quanto mais pessoas saírem dos armários dentro do futebol. Em outro trecho da entrevista ele fala que tem muita gente ainda dentro do armário no futebol que não sai do armário porque tem medo da homofobia, porque tem medo da retaliação, tem medo de não saber depois como lidar com tantas ofensas, com tantas piadinhas. Aqui no meu canal eu fiz um vídeo sobre uma série da Netflix que conta a história de um jogador de futebol americano extremamente famoso da NFL, da National Football League, da Liga Nacional, a seleção de futebol americano dos Estados Unidos, onde ele conta uma história bastante triste em que ele pensou em suicídio muitas vezes antes de sair do armário publicamente. E ele conta também a história dele, como foi ficar com mulheres também, justamente para esconder esse lado dele. É um vídeo muito legal, tem a resenha aqui no canal. Essa série está disponível na Netflix, então se você gosta desse tipo de assunto, se você está aí de certa forma querendo sair do armário, mas não tem coragem, querendo sair do armário, mas acha que vai ser muito difícil, é legal ver essas histórias de gays. Mais uma vez, parabéns pro Igor, mais uma vez, parabéns pro GE, pro Globo Esporte, que fez uma entrevista também com ele no Globo Esporte, além do podcast. Eu acho que é muito, muito importante que os gays façam isso, que saiam dos armários,
sabe, tipo, como uma inscrita aqui do canal, a Cássia, disse esses dias, a gente tem que impor respeito também, a gente não pode ficar passivamente esperando de tudo, a gente conquista o respeito também, a gente vai lá e bota o pau na mesa também, igual o Igor fez aqui também, vocês vão ter que me engolir, e foda-se, né? Então eu acho muito legal, eu achei uma atitude bastante corajosa do Igor, achei uma atitude bastante corajosa do Globo Esporte. Vamos ver aqui, para finalizar então, a última parte da entrevista que o Igor deu para o GE. É difícil lidar com o medo que tenho de morrer. Vivemos no Brasil, o país que mais mata gays no mundo. E não é apenas o preconceito, é morte, é um submundo. Os gays no futebol estão em uma caixa de Pandora. Jogadores, árbitros, torcedores. E nós somos muitos. Já não há espaço dentro desse armário apertado. Já não cabe mais. Chega! Sigo não suportando as piadas, a diferença é que agora não ficarei mais sufocado. Então, para terminar, o Igor deu essa mensagem bem forte, essa mensagem bem contundente aqui, em que ele diz: ele não vai mais se calar, ele vai sim colocar a boca no trombone toda vez que tiver alguma coisa relacionada à homofobia dentro e fora de campo. Então, eu acho que esse tipo de atitude a gente tem que celebrar, a gente tem que falar sobre elas, e isso serve de empoderamento, então, para que outros gays se fortaleçam e consigam encarar a vida e saber que o gay pode estar na televisão, pode estar no YouTube, pode estar no futebol, pode estar no escritório, pode estar nas cortes de julgamentos. Os gays, então, estão em todos os lugares. E quanto mais a gente botar a cara à tapa, quanto mais a gente se assumir e quanto menos a gente se esconder, mais a gente se fortalece. Então, eu queria muito falar sobre isso porque eu achei uma entrevista muito legal e eu gostei muito dessa atitude, então, da Globo, do GE e do Igor. Muito corajoso, muito bravo. Igor, tamo junto, é nóis. Continuo não gostando de futebol, mas eu admiro muito a sua atitude. Gente, então o vídeo era esse, era para registrar esse momento muito importante na comunidade LGBTQIA+. E o vídeo era esse, muito obrigado por assistir e eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!